um videocast Brasil Journal. Quem é bem educado pode ser um camponês ou um rei, tem que falar com todo mundo igual, tem que pedir por favor, tem que dizer obrigado, tem que ser simples, né? Olá, estamos em mais um encontro aqui do Business of Life, convidado muito especial, sangue azul. E é vermelho, mas dizem que é azul. Não, mas a gente vai conversar e deixar muito claro o quão vermelho é no sentido da humanidade e tudo mais, mas é muito interessante e acho que para todo mundo que vai acompanhar aqui, ouvir uma história de alguém que nasce, acontece na sua existência de nascer. Estou aqui com o Dom Joãozinho. Ele não é um sucessor direto no sentido da dinastia, etc. Até uma história, deveria ser, porque na origem lá, ele, né, o avô... Meu avô abdicou. Ele era o filho mais velho da princesa Isabel. Portanto, seria ele que teria o imperador do Brasil, se não fosse o golpe da República. Né? Mas estamos aqui com essa história, mas que é um personagem muito interessante. Escreveu um livro ano passado, Dom Pedro II, por Dom Pedro II, uma construção, um livro muito bonito, editado de maneira muito linda. Na verdade, quem escreve é o próprio Pedro II, meu trisavô, tanto que o livro chama Pedro II, né, por Dom Pedro II. A gente reuniu, eu e a historiadora Chiara de Adorou, a gente reuniu textos de anotações de viagem, ele escreveu muito durante a vida inteira, então quem lê o livro vai ler o que ele pensava e os valores. Fiquei muito impressionado, achei muito lindo. Eu já conhecia, obviamente, o personagem na história brasileira, assim, mas fiquei mais impressionado pela densidade que você conseguiu dar ali, a profundidade que você deu para esse personagem. E Newton, a gente quis fazer um negócio. Conhece muito Dom Pedro II, ele era muito culto, falava vários idiomas e, enfim, gostava das artes. Essa é uma imagem que é boa, positiva dele, né? Mas eu quis trazer pontos importantes dos valores dele. Quando é que você descobriu que você tinha nascido dentro da realeza? Olha, essa é uma pergunta interessante. Bom, primeiro, meu pai nasceu no exílio, né? Então eu escuto histórias do exílio, muito difícil, muito duro para alguém ser proibido de voltar ao seu país, um país que meu pai aprendeu a servir e a amar, né? E você ser proibido para voltar a esse país, né? Foi o maior exílio político da história brasileira. Não houve nenhum líder de esquerda. Uma vez eu disse para o governador Brizola, governador, o seu exílio somado com várias outras lideranças de esquerda não são tão grandes quanto o nosso exílio, que foram 32 anos de exílio. Bom, teu pai foi exilado? Nasceu. Ele nasceu no exílio. Porque meu avô foi para o exílio no dia do golpe da República, 15 de novembro. Meu avô, 2 dias depois, os militares tinham muito medo da popularidade de Pedro II. Que idade ele tinha? 14 anos. 14 anos. É. Meu avô foi e casou-se lá no exílio, na Europa, e meu pai nasce... Eles saíram juntos? Eles saíram todos juntos? Todos no mesmo barco, em 48 horas. Os militares, como não era um governo legítimo, como era uma ditadura, né? Aí começou o que a gente chama de militarismo. Antes era civilismo, era um governo civil no Império. Sabe que o ministro da Guerra, que era o ministro que mandava nas Forças Armadas, era um civil, não era um militar. A partir do golpe da República, os militares entraram firmemente na vida nacional, até hoje, né? Então vamos ver. Então, meu pai nasceu no exílio, e desde a tua pergunta, então, voltando, desde pequeno... Ele te contava histórias? Muitas histórias, e quando ele voltou do exílio, eu falei, papai, e aí, o senhor voltou do exílio? Eu era pequeno, eu fui educado, meu filho, a servir ao Brasil. Então eu fui servir a pátria nas Forças Armadas. Ele fez carreira na aeronáutica, com valores cívicos muito profundos, que é uma marca da nossa família, né? Pedro I, Pedro II, sempre pensando no Brasil. O Brasil vem em primeiro lugar, mas não é um populismo, não é um pensamento populista como a gente vê discursos hoje de políticos que falam muito no Brasil, mas tem muitos privilégios, tem muitos benefícios, quando não são, enfim... Mas você nasce, então, em Portugal? Não, isso tudo foi na França. Na França, você está indo... Meu Pedro II foi para a França, morreu 2 anos depois, num hotel humilde na época, o Hotel Bedford.
teve cerimônias de chefe de Estado, ele já não mais imperador do Brasil. A França tinha, e os intelectuais e o governo francês sabiam da história de Pedro II, da vida de Dom Pedro II, a dedicação ao Brasil e o respeito ao Brasil. Ele teve um funeral de chefe de Estado e o governo militar brasileiro não mandou nenhum representante, porque não gostou de ter sido feita essa homenagem ao imperador, né? Teu avô imaginava, porque lá atrás talvez havia ainda uma expectativa de mudança de rumo. Ele tinha, porque ele era o herdeiro. Ele era o herdeiro. Ele era o herdeiro. Pedro II, ele em nenhum momento ele quis. A Marinha era totalmente a favor de Pedro II, porque a Marinha viu que foi um golpe militar. A primeira coisa que os militares fizeram foi nomear 6.000 militares para o governo. Começou já aí essa profusão de cargos e privilégios e salários. E não parou, né? Nós vemos até hoje. Os tais penduricalhos que a gente está vendo, isso é uma herança de governos militares nossos, né? Apesar de ter tido bastante governo civil, mas com os militares sempre por perto, né? Que coisa. Mas a gente tinha te perguntado quando é que você descobriu que você tinha se passado. Voltando, então, desde pequeno eu escuto essa história, essas histórias, e não só do meu pai, dos meus tios, e de historiadores também que me contavam. A gente sempre tinha muito contato, e eu sempre tive muita admiração pela história da nossa família. Primeiro porque... Mas você foi estudar em que escola? Eu estudei no Rio, sempre morei no Rio de Janeiro, e eu estudei no Colégio São Vicente de Paulo. Depois eu mudei para outro colégio, mas... Você nasceu em Paris? Não, papai nasceu no exílio na França. Na França. Eu, você já nasceu aqui? Papai casa-se na Europa com a minha mãe egípcia, e depois vem morar no Brasil, e eu nasço aqui no Brasil. Os militares tiveram a preocupação de deixar toda uma geração que viveu durante o Império, que admirava Dom Pedro II. Dom Pedro II era muito popular, principalmente nas classes mais baixas, né? O golpe militar foi feito pela elite política e oligarquias econômicas. Eu digo que o Centrão manda no Brasil há 400 anos. O Centrão fez a República. Uma maneira geral, ou seja, forças políticas e forças econômicas que não queriam perder privilégios e queriam que tudo continuasse como estava. E Pedro II lutando contra. Então, o governo militar... Bom, já tinha passado, acho que era Afonso Pena, o primeiro presidente, enfim, o presidente que acabou com a lei do exílio, 32 anos de exílio, então deixou que membros da nossa família voltassem ao Brasil. Por quê? Porque toda uma geração já tinha ido embora. E tinha na época, houve essa determinação, volta, mas fica quieto? Não chegou a ter isso, mas já não tinha a força que tinha anterior. Né? Não tinha a força que tinha anterior, tinha um movimento de volta e tudo, mas isso é uma outra conversa, enfim, claro. Muito complexo, porque hoje em dia as monarquias que existem, Suécia, Noruega, monarquias, estou falando de monarquias democráticas, parlamentaristas, Suécia, Noruega, Dinamarca, são países que sempre tiveram. Então é uma instituição que é representada por um rei, que é chefe de Estado, não tem poder executivo nenhum, pouca gente se dá conta disso, não nomeia ninguém, não destitui, não aprova orçamentos nem nada, mas no parlamentarismo você tem a separação de chefe de Estado e chefe de governo. Eu digo que eu sou profundamente parlamentarista, porque Estado e governo são duas coisas separadas. No nosso presidencialismo está na mesma pessoa e que gera conflito. Muito. Né? Enfim, então não houve essa maior força. Papai foi servir a aeronáutica e de lá para cá nós estamos no Brasil depois do exílio. Você me mostrou fotografias, que a gente já vai conversar também sobre elas, fotografias de você surfando em dado momento, no início dos teus anos 20, ali você vai fazer uma aventura como fotógrafo, né? Já começando a fotografar, né? Tem vários livros publicados. Surfista. Agora, o interessante é o seguinte, quer dizer, o interessante, a minha curiosidade de conhecer o mundo, as culturas, o respeito, isso talvez venha de Pedro II, porque eu já lia muito sobre Pedro II e ficava muito bem impressionado com o fato de Pedro II admirar, por exemplo, todas as religiões, todas as culturas, todas as crenças, não só admirar, como respeitar.
uma coisa rara naquela época. Havia já guerras religiosas e Pedro II era aberto. Ele dizia que todas as religiões têm valores importantes: o islamismo, o judaísmo, o catolicismo, o budismo, né? Então, todas têm valores humanos importantes a mostrar. E ele era conhecedor, ele estudava, ele era profundo Muito. conhecedor. Você sabe que ele foi visitar a Rainha Vitória, que era casada com um primo dele, um Saxe-Coburgo, não uma viagem oficial. Então ela perguntou: Pedro, o que você fez durante a manhã? Eu fui visitar a sinagoga. E à tarde eu vou visitar a mesquita. E ela ficou surpresa. Falou: mãe, você foi visitar? Eu falei: mas por quê? Admiro as duas religiões. Fiz questão de visitar os dois centros religiosos, tanto do judaísmo quanto da cultura islâmica. Então, E você conheceu esse Dom Pedro II das histórias de família? Basicamente. Das histórias de família. E como era na família esse vô do teu vô? Como era esse? Meu vô. Como era esse personagem? Bom, era o respeito que eu tenho, toda a família tem, né? Olha, eu já vi muitos artigos que Dom Pedro II deve ter sido o maior estadista brasileiro de todos os tempos. Nunca teve no Brasil alguém que... Zé Moreira de Carvalho, vários livros que ele escreveu sobre Pedro II, sobre o período imperial, ele diz que o governante que mais influenciou na nação brasileira foi Pedro II. Na consolidação das instituições, no respeito à lei, no exemplo que ele dava. Ele dava exemplo, coisa que falta hoje nos nossos políticos. Ele tinha que dar o exemplo. Ele dizia: mas se eu não der o exemplo, que eu sou o chefe dessa nação, quem vai dar? Dava em tudo, economizando dinheiro público. Enfim, ele não nomeava especificamente, mas passava por ele a lista, por exemplo, dos senadores. Tinha a lista tríplice. Da lista tríplice de cada província, ele tinha a prerrogativa de escolher um ou dois, se eu não me engano. E ele dizia para a princesa Isabel: escolha sempre aquele que tem um passado íntegro, com ética e respeito ao dinheiro público. Quer dizer, hoje, se a gente falar isso... Mas eu quero ficar um pouco ainda na tua história. Voltar na minha história. Daqui a pouco a gente vai falar, porque eu quero falar sobre esse Dom Pedro, que ele tem muita atualidade hoje. Muita atualidade, tanto pelo Brasil que a gente tem, que a gente acha que é um Brasil que não tem essas raízes, né? Você já falou um pouquinho disso, tem toda essa raiz, essa construção política do Brasil, certos cacoetes que o Brasil tem políticos, vêm de um histórico nosso que é muito específico. Mas eu queria entender, porque você vai virar um personagem viajante, que nem seu trisavô. Como ele. Né? E você tinha essas histórias de família, onde jantando? Quando conversava com o mundo. E eu via as peças de Dom Pedro II, os livros de Dom Pedro II, ele entendia de botânica, ele falava tupi-guarani. Eu tenho uma coleção de gravuras de pássaros em que o nome científico, embaixo do nome científico, estão os nomes populares, escrito por ele. Ele conhecia um nome popular. Porque ele era poliglota, até hebraico, ele tinha conhecimento de hebraico. Ele trouxe o Torá para o Brasil. Trouxe uma Torá para o Brasil, mas ele tinha conhecimento de Tupi-Guarani? Tinha também. Ele fazia questão de, nos monumentos do Rio, como tem um na Praça Tiradentes, que tem Pedro I com a Constituição brasileira, o entorno do monumento são motivos brasileiros, com indígenas, com Vitória Régias, com Palmeiras. Ele não queria copiar a cultura europeia, ele queria valorizar a nossa identidade, a nossa cultura, que é isso que falta também hoje no Brasil, a gente valorizar o que é nosso. Nós temos uma cultura riquíssima, talvez o país mais miscigenado do mundo, Newton. Né? Do mundo, porque a Índia tem não sei quantas etnias, mas não se misturam. O Brasil se misturou. Né? Então, essa que eu acho talvez um dos maiores patrimônios que nós temos é essa nossa mistura étnica. Né? Pedro II valorizava muito isso, a nossa identidade. E aí, na tua formação, você não foi para a faculdade, você resolveu viajar pelo mundo todo? Não, eu não pude, porque a gente não tem fortuna de família. Pedro II não era rico, morreu pobre. A única coisa que ele tinha era a Casa de Petrópolis, que virou museu hoje, onde é o Museu Imperial, né? E as pessoas me perguntam: mas é normal o imperador do Brasil... Eu imaginaria que tivesse pelo menos patrimônio. Não, eu digo não. Quando você se dedica à vida pública, você não pode ganhar um tostão na vida pública. Você tem que se dedicar, então vai ser outra coisa, vai ser empresário.
entrou na vida pública, você não pode ter a gasolina paga do teu carro com dinheiro público. Isso hoje em dia, eu falo para amigos meus isso, falam assim, João, você está sonhando, isso não existe. Eu falei, mas é o meu sonho. E ele foi para o exílio sem patrimônio? Não, ele tinha o Palácio de Petrópolis, que ele construiu com o dinheiro dele, que ele ganhava um salário, que ele achava alto o salário dele, mas ele não podia diminuir. Então, o que ele fazia? Ele dava para instituições de caridade e para artistas. Por exemplo, quiseram fazer uma homenagem a ele, uma estátua tamanho natural de 3 metros de altura, de bronze. Ele a cavalo. Quando ele viu o valor, falou, por favor, eu gostaria que esse valor fosse dirigido, direcionado para fazer 2 escolas que estão na fila do orçamento e não são construídas. Uma das escolas existe, está do lado do prédio dos Correios, hoje na Marquês de Sapucaí. Aliás, eu vi a escola porque eu saí na Padre Miguel agora, eu desfilei na Padre Miguel, e que eu gosto muito de carnaval, que é uma coisa também tão brasileira, tão sensacional, né? E eu vi lá, mostrei para os amigos meus, aquela escola ali foi construída com dinheiro de uma estátua que Pedro II não quis. Então, ele era obcecado por educação também, né? Educação é a base. Mas você virou o Dom Joãozinho, né, numa caracterização muito disso, de um personagem muito brasileiro, né, pegava onda aqui no Arpoador. Uma vez um jornalista inglês me perguntou, mas você não acha estranho um príncipe pegar onda? Eu falei, você quer que eu vá jogar tênis aqui na praia de Ipanema? Ou então vai golfe? Ou polo, né? Polo, Aí o jornalista riu. Eu falei, não, eu faço o que tá e que eu adoro. Que né? é do próprio do lugar. Lugar. Mas você foi ganhando muito, eu acho que, desse olhar que o Brasil teve muito confuso sobre a família real, sobre a história do Império do Brasil, né, atropelado por toda uma ideologia que era de reposição e tudo mais. Mas você conseguiu assim incorporar elementos dessa brasilidade, tanto de ser um jovem brasileiro, né, que estava fazendo aqui o que fazia, que morava de frente para a praia. Nós éramos... Que gosta do nosso país, da nossa cultura, né? Por isso eu comecei a fotografar. Eu tenho a mesma história, provavelmente tem idades muito parecidas, e estava aqui nessa região, vim para cá também, e o Rabino pegava onda, porque era o que faz uma pessoa... Mesma coisa, perguntar como é que um rabino não pega onda? Exatamente, porque é óbvio, eu não vou esquiar aqui. Exatamente. Enfim, mas você, na tua tomada de decisão profissional, quando você chega no início ali, você vai fazer uma viagem, né, e se abre isso com a ideia da fotografia. Você não chegou a fazer uma formação... Não, eu tive, você me perguntou, né? Eu tive que não me formar, quer dizer, eu tive que parar o estudo que eu estava fazendo, porque o papai tinha uma pequena propriedade em Paraty, antes de ter estrada para Paraty. Papai comprou uma terrinha lá, com o dinheirinho que ele tinha guardado, não valia nada, né? E não tinha nem turismo Paraty, estou falando de 60 anos atrás. E eu falei, pô, a única coisa que papai tem é isso e que eu vou ter, eu tenho que ajudar papai a manter isso, senão daqui a pouco ele vende isso, e isso talvez no futuro. Então eu não me formei, fui ajudar papai tinha umas dívidas, tudo pequeno, mas também a terra não valia nada, né? Então eu comecei a pagar as dívidas de papai, ajudar papai confiou nessa minha presença, enfim, pé no chão, né? E eu consegui segurar isso até hoje. Paraty hoje vale mais, meu ganha-pão é Paraty. Tenho uma pequena posada lá também. Não fiquei milionário, nunca foi a minha meta acumular dinheiro. Isso é uma coisa muito bonita na cultura indígena. Quando eu estive no Xingu fazendo um trabalho fotográfico em 78, quer dizer, vai fazer 50 anos, as pessoas falam, pô, mas os índios vivem na rede o dia inteiro, não fazem nada. Eu falei, olha, você está falando da cultura, uma cultura que você não conhece, porque a tua cultura, a nossa cultura, enfim, ocidental, é de acúmulo. É uma cultura que a gente aprendeu isso desde a Revolução Industrial, cara, ou antes da Revolução Industrial, desde da época, talvez, que o homem se transformou em agricultor e não coletor, ele começou a guardar grana. Bom, a cultura indígena, eles valorizam mais as cerimônias, o equilíbrio dentro da sociedade e a espiritualidade. Olha que bonito isso. Então, eles não têm interesse em acumular. Então, o tempo que eles estariam trabalhando para acumular, para plantar, vender a colheita, comprar um trator, para comprar 2 tratores, eles não. A cultura deles é o espiritual, a comunidade, a família e a espiritualidade. Eu achei isso de uma beleza quando eu fui lá.
E eu defendo até hoje. Eu falei assim, olha, quem fala que o índio não trabalha, eu estou falando uma besteira enorme. E ele vai te perguntar por que você tem tanto dinheiro no banco? Para quê no banco? Você não está usando. Que é a nossa cultura, né? Então, eu achei sempre muito enriquecedor, Newton, conhecer outras culturas e aprender com outras culturas. Não que eu queira viver igual aos índios, mas os valores deles mexem comigo. Eu vi, você tem duas coisas que você me mostrou que eu achei muito incrível. Uma que você foi fazer uma viagem como surfista e você desbravou, deu uma, não de Dom Pedro, mas de Dom Álvares Cabral. Quase, quase. E que você, pela primeira vez, um surfista foi para Bali. Eu fui o primeiro surfista brasileiro a passar uma temporada em Bali, 50 anos, esse mês agora, 50 anos, e fui de cargueiro, porque na época era caro viajar, muito caro, principalmente para a Ásia. Sim. E meu pai e minha mãe não tinham como fazer isso, conseguiam me mandar um dinheirinho por mês, mas era uma vida muito barata lá, né? Então eu fui o primeiro brasileiro aí em 1976, e sempre procurando novas culturas. Bali é hinduísta, é a única ilha hinduísta no arquipélago inteiro da Indonésia, o resto tudo é muçulmano. Bali é o único, porque foi o maior templo hinduísta do mundo, não está na Índia, está em Java. Interessante, porque os hindus chegaram, o hinduísmo chegou até a Indonésia, né? Depois foram expulsos pelos muçulmanos, depois vieram os holandeses, enfim. Mas aí lá fui eu para Bali. E você me mostrou assim, essa herança, esse legado de Dom Pedro era muito pelo material humano, né? Você começa a fotografar o material humano. Você me mostrou umas fotos incríveis de você indo para o Xingu nessa visita que você fez em 78, né? E quase 50 anos, e teve lá depois, 40 anos depois, e teve a oportunidade de mostrar. Voltei lá quase 40 anos depois, mais. E reencontrei as pessoas que eu tinha estado há 50 anos atrás. Eu achei impressionante que você reencontrou, porque a expectativa que a gente tem é que as pessoas, né, que elas vão viver menos. Lá as condições são muito difíceis. Muito difíceis. Mas você reencontrou uma boa parte das pessoas, eu estava falando de gente... Você sabe, uma das coisas que mais me agradou, quando eu cheguei lá depois de 40 e tantos anos, nesses 40 e tantos anos é o tempo das redes sociais, enfim, o mundo mudou tanto, né, em matéria de comunicação e tudo. Eu falei, será que eu vou encontrar a mesma cultura rica, o javari, o uca-uca, o quarupi, né? Que é a homenagem aos mortos, né? Então, eu fui lá e o garoto que eu conheci, que tinha nos braços, que me convidou para ir, que hoje está com 40 e tantos anos, Marcelo Camaiorá, tive com ele agora no lançamento do meu livro em São Paulo, ele me pediu uma máquina, um equipamento fotográfico para filmar, uma pequena câmera. E eu falei, será que eles esqueceram os rituais deles, os valores deles? E uma coisa que me impressionou muito foi que eu cheguei lá, era o Quarupi, em homenagem ao Tacumã, que era o sogro dele, que eu conheci o cacique Camaiorá há 50 anos atrás. Tacumã foi um grande cacique Camaiorá. Bom, e quando eu cheguei lá, eu vi eles todos pintados com as roupas deles, com as braçadeiras, enfim, com todos os aparatos culturais e rituais dele, e todos com iPhone na mão, e nós com iPhone na mão, com câmera de filmar. Ou seja, eu fico até arrepiado com isso, porque eles mantêm a cultura deles com apetrechos e enfim, instrumentos modernos. Agora, é importante zelar para que eles não percam esses valores, né? Que, como nós também não devemos perder os nossos. Claro. Né? Não, é muito incrível isso. É fascinante. É uma cultura, parece que você está em outro planeta. Porque é uma cultura, como eu te falei, de não acúmulo A gente voltou revalorizamos, né? Porque era tratado exatamente... É toda uma coisa muito importante de resgate no Brasil, né? Além das questões afro, das nossas raízes afro, é a redescoberta, né, dessa pujança, dessa força que existe na formação do Brasil,
né, com todo o histórico, que é um histórico muito difícil, um histórico de assim, quase genocida, né, às vezes propositalmente, às vezes indiretamente. Não, mas eu sempre digo que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. O Brasil tem esse histórico, que eu acho que tem até um pouco essa questão que migrou, porque eu acho que lendo esse livro de Dom Pedro por Dom Pedro e vendo um pouquinho a realidade que ele viveu nesse país e que você está trazendo e trouxe no livro, muito semelhante, né? Que você tinha ali oligarquias que estavam ali preocupadas, obviamente, com os interesses econômicos, como até hoje. E como é difícil você ocupar um papel de liderança numa construção como essa, num quebra-cabeça como esse, porque aparece claramente esse Dom Pedro que tem um histórico de vida pessoal muito difícil. Né? Ele foi educado com ética, né? Com valores. Mas ele cresceu sem pai nem mãe. Pai sem mãe. A mãe faleceu quando ele tinha 1 ano. É. O pai foi embora. Quando ele tinha 5 anos. Quando tinha 5 anos, largou ele aqui na mão das feras. E eu digo que Deus é brasileiro, porque tinha tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado, porque qualquer monarquia que você vê que larga um menino... Não, qualquer família. Qualquer família. Pai, mãe, mãe. É verdade. Era para ter virado... E ele cresceu com esses valores e muito equilibrado, né? E educou. Sabe que essa é uma pergunta que já me fizeram várias vezes? Isso deve ter um toque divino nisso. Porque realmente, por melhor educação que você tenha, você pode desvirtuar, né? Claro. E realmente sem pai, sem mãe, mas que era o regente que ficava olha, com ele. Ele teve uma educação muito rígida em matéria de valores, senão seria quem foi. Matéria de valores, de servir ao Brasil, tanto que ele fala nos textos que está no livro, né? Fui educado a servir ao Brasil e jurei a Constituição, mas palavras dele, jurei a Constituição, mas mesmo se não tivesse jurado, seria para mim como uma segunda religião. Ou seja, a lei era a coisa mais importante. Ele não era importante, a família dele não era importante, a dinastia não era importante. O que era importante era a lei da Constituição brasileira para o bem do Brasil. Ele fala isso a vida inteira. Teve o padre Feijó, teve o Zé Bonifácio, teve a Regência Trina, e ele tinha uma série de professores de ética, de filosofia, de arte, que formaram essa pessoa que foi ele. Ele chegou a fazer, ele ia para a Europa, ele tinha contato? Não, ele foi a primeira vez que foi para os Estados Unidos e Europa em 71. Ele nasceu em 25, 75, ele tinha 40 e tantos anos. E pago com o dinheiro dele. Ele pegou empréstimo no Banco do Brasil. Os deputados queriam dar a passagem e a viagem. Não era uma viagem de 15 dias. Na época, sim, tinha que viajar. 2, 3, 4, 6 meses. Bom, tanto que em 71 a Princesa Isabel assina a lei do ventre livre. Muita gente fala, o Brasil foi o último país, a Princesa Isabel não fez nada. Eu digo sempre que a Princesa Isabel foi mais uma a lutar pelo abolicionismo. Joaquim Nabuco, João Clap, André Rebouças, José do Patrocínio, enfim, todos lutaram pelo... Bom, mas ela assina, porque ele estava, isso deu para perceber ali nesse livro, que ele era como essas figuras que nós temos no Brasil, que vêm e que depois são um pouco reféns de toda essa estrutura oligárquica. Ele fala isso. Talvez um dos trechos mais importantes da minha introdução é que está no livro de André Rebouças, um livro interessantíssimo. Sabe que André Rebouças, negro, abolicionista, ele se autoexilou com a minha família. Ele foi junto no mesmo barco, 15 dias depois. Nunca mais voltou ao Brasil. Ele dizia que era a maior injustiça que se fazia com o maior humanista do século, Pedro II. Bom, e as cartas de André Rebouças é interessantíssimo, cartas de África. E uma delas ele fala, os dizeres de Joaquim Nabuco a Toné. Joaquim Nabuco falando do imperador para Toné. Por seus escrúpulos constitucionais, Pedro II, o imperador foi sempre violentado pelo Congresso. Não, foi refém das oligarquias parlamentares. Que é o que a gente vê hoje. Você pode botar a pessoa mais honesta hoje, que não é o caso ultimamente, né? Mas você pode botar a pessoa mais honesta e você vai ficar refém
de um congresso, como tem Mas hoje. devia ser muito doloroso para uma pessoa que tinha, parece, clareza como abolicionista ele, e ter que conviver com a escravidão, que era um estabelecimento econômico muito poderoso no Brasil. A gente tem isso provavelmente só a Revolução Industrial que vai gradativamente liberar a necessidade dessa mão de obra, né, que foi mudando. Mas a minha pergunta que eu ia fazer é a Princesa Isabel que assina... Porque ele estava viajando. Mas é aproveitando que ele não está? Não. Não. Se você ler no livro, você vai ver as manobras que ele... Não, eu sei, mas ele talvez fazendo como uma jogada para ele manobrando por trás. Não, porque chegou a hora que ela, por exemplo, a própria abolição, ela teve que exonerar o primeiro-ministro Cotegipe, que era contra a escravidão, no 13 de maio. E aí dizem que foi um golpe de parlamentar, porque ela conseguia fazer essa. Ela falou: olha, eu vou botar um primeiro-ministro que vai botar em pauta a abolição final. Você sabe que tinham poucos negros escravizados no 13 de maio. Parece que só tinha de 8% a 10%. O resto todo já tinha sido alforriado, lei sexagenária, etc. Então, ele tinha que fazer manobras, como tem até hoje no Congresso, aproveitando às vezes a ausência de quem não queria, quem era contra. E ele diz também, Pedro II, eu fui violentado pelo parlamento a vida inteira. Violentado pelo parlamento. E ele mesmo, ele pagava alforrias. Ele não tinha escravos, para dar o exemplo. Ele pagava alforrias e falou: olha, quem trabalha comigo vai para dar o exemplo. Mas mesmo assim, o Nilton tinha um status quo que eram as oligarquias da época, que não era industrial, era agrária. E as oligarquias agrárias não queriam saber de libertação de maneira nenhuma. Viam que era inevitável, que já estava no mundo inteiro, e o Brasil já tinha uma luta, inclusive, de intelectuais e de deputados a favor, mas as oligarquias viram que era inevitável, mas queriam ser indenizados. Eles queriam ser indenizados. Pedro II dizia que tinha que indenizar os escravizados. Óbvio, claro. Não os donos. Isso foi uma das causas da República, uma das causas, um ano depois, né? E ele, posso imaginar a dificuldade para um humanista ser o regente de um país que ainda tinha tudo isso. Outra coisa que eu acho... E já com desigualdade. Com desigualdade. E com por exemplo, ele tinha um projeto de reforma agrária. No livro eu falo, o Darcy Ribeiro, eu fiz um almoço para o Darcy Ribeiro há 45 anos atrás, eu doei uma área para uma escola. Por razões políticas, a prefeitura de Paraty não conseguiu um terreno para fazer uma escola. E o Brizola estava fazendo CIEP no Rio de Janeiro inteiro. E eu falei, a cidade vai ficar sem uma escola para 1.000 crianças por falta de terreno, com tanta terra. Eu doei uma área. Darcy Ribeiro foi a Paraty na inauguração e tudo, fiz um almoço para ele. Ele viu um quadro de Dom Pedro II e falou: olha, maior progressista do seu tempo. No sentido de dizer, o maior esquerdista, mas não havia esquerda e direita. Ou seja, isso era numa época que a esquerda era ética. Hoje em dia é rara a esquerda ética, né? Direita também não fica atrás, né? Bom, mas enfim. Então ele falou, e tinha um projeto de reforma agrária, chamava-se Democracia Rural. Era um projeto de André Rebouças, que era muito amiga do imperador, e ele, logo depois do 13 de maio, o André Rebouças falou: olha, temos que dar terras para toda a população desassistida, sem educação, sem terra, sem bens, sem trabalho e com preconceito, toda uma população de ex-escravizados. E tinha, está no livro do André Rebouças, chama Democracia Rural, e tinha muita terra, Nilton. Tinha muita terra para dar. Louco, né? Não precisava... Imagina desse Brasil se tem terra ainda hoje. Ainda hoje, imagina na época. Bom, e tinha junto um projeto de taxação das grandes propriedades agrícolas. E quando foi o projeto para o Congresso para aprovar, não foi aprovado, e André Rebouças fala, foi boicotado por Silveira Martins, que era o primeiro-ministro da época, para defender os seus amigos latifundiários do Rio Grande do Sul. Isso palavras de André Rebouças, já naquela época. Os fazendeiros não queriam nem pagar imposto, porque não se pagava imposto, né? Enfim, então o que eu digo que uma outra área assim que eu posso imaginar que para ele ficou, digamos assim, refém, porque ele era um pacifista. Era uma pessoa que tinha, eu acho que essa grandeza, eu acho que, né, todos esses personagens que conheceram ele, né, você traz a primeira menção que você faz dele é de Victor Hugo,
né? E Vitor Hugo fica surpreso, né? Até um encontro muito inusitado, porque ele vai para a Europa, né? E o Vitor Hugo não queria Não, encontrar ele com ele. convidou o Vitor Hugo e o Vitor Hugo ficou ofendido. É. Achou que ele estava exigindo que ele fosse lá e ele disse: eu não vou para ninguém. Não, e Vitor Hugo, como intelectual, era contra a realeza e as monarquias. Só que Pedro II, ele tinha quase uma mentalidade republicana, de valores, de ética, de respeito ao dinheiro público. Tanto que quando Vitor Hugo conheceu ele, mudou de opinião, né? Não, mudou de opinião e reconheceu, né, que ele, muito mais do que um soberano, essa é a frase que é muito linda, mais do que um soberano, a grande qualidade que ele dá a Dom Pedro II é que, acima de soberano, ele é humano. Então, imagina esse humano também, né, com a questão da escravidão, e esse humano com a questão do pacifismo, e ele teve que enfrentar a Guerra do Paraguai. Foi uma guerra muito triste. Ele, como, enfim, está no livro também, tem um capítulo só sobre isso, né? Que foi uma encruzilhada, né, para ele, porque tinha que defender o Brasil quando Solano Lopes invade o Mato Grosso, né? O Mato Grosso invadiu, né? Então tinha que defender e teve que ter sido declarado guerra. Não foi nem contra a vontade, teve que defender os interesses. Foi uma guerra triste, porque Solano Lopes mandava crianças e mulheres, às vezes, para frente de batalha, porque não tinha mais, porque era um ditador, né? Mas foi um período, uma mancha da história brasileira, né? É uma mancha, e ali eu acho também o próprio establishment militar ganhou muita força. Começou os primeiros suspiros não, os primeiros atenções à República a partir daí. Falou, poxa, quem manda aqui quem é? É o imperador ou são os militares? E o resto da Porque essa guerra teve teve um imprint ali militar, que em algum momento perdeu a mão Dom Pedro. Não é que perdeu, eles se empoderaram, né? É isso que eu estou dizendo, no sentido de perdeu não porque mas porque ele fica refém. Né? Aquilo tinha uma construção. Você mesmo coloca no livro que essa questão da escravidão ele não levava adiante na força, porque ele estava vendo uma guerra nos Estados Unidos. Ele tinha medo da secessão, dessa mesma guerra que foi a guerra entre Sul e Norte nos Estados Unidos, se reproduzir no Brasil. Então, assim, realmente ele ficava... Uma economia toda dependendo da mão de obra, mas já começou com a lei do ventre livre, né? Que não era uma lei perfeita, mas aconteceu. Em 1971 ainda, bem antes da libertação final. Tanto que o título do capítulo do livro é o paradoxo da escravidão, né? Que era um fantasma na vida de Pedro II, humanista, como você diz, né? E que tinha que conviver com isso, e as oligarquias parlamentares e econômicas não queriam. E esse início, né, da institucionalização no Brasil, dele criar um Instituto de História e Geografia, o início dessa visão de que criar instituições que pudessem, inclusive de atender surdo-mudo, cegos. Ele fez o Instituto, que está lá até hoje. Né? Benjamin Constant. Você sabe que eu falo muito em instituições. Fala-se pouco sobre instituições. E eu gosto muito de repetir o que eu vou te dizer agora. Montesquieu, que era um grande pensador dos anos do século XVIII, ele falava que o Estado moderno tem que transformar as virtudes humanas em virtudes institucionais. Isso, para mim, é a base da democracia, né? E a base da democracia são as instituições. Ou seja, os homens passam, mas as instituições ficam, né? E tem uma coisa que maior do que, né, essa responsabilidade de ter essa longevidade que uma instituição tem, diferente da longevidade humana. Exatamente. Então, Montesquieu é um gênio nesse sentido. Isso é a base da democracia, né? Então, ele dizia isso em 1700 e tanto, e Dom João VI já criou, voltando a Dom João VI, ele já criou instituições no Brasil, o Banco do Brasil, faculdades, a Polícia Militar, a Justiça Real na época. Não tinha nada disso no Brasil. O Brasil era um território que era usado para enriquecer Portugal. Dom João VI teve uma visão... Napoleão disse que o único que enganou ele foi Dom João VI. Bom,
Pedro I fazendo. Por que ele diz isso? Porque foi o único que fugiu dele, o único Que foi embora. o único que foi preso. Aham. O resto toda a Europa, Napoleão ou prendeu ou se aliou, ou viraram aliados na sim. força. Napoleão fala isso. Bom, Pedro I, com a independência, ele começa a consolidar essas instituições, mas o fortalecimento das instituições brasileiras vem com Dom Pedro II e ele fala isso a vida inteira. As instituições têm que ser preservadas, aí é a votação. Você sabe que teve, em 49 anos de reinado, teve quase que um equilíbrio entre ministérios conservadores e liberais. Ou seja, havia troca de poder. Com liberdade de imprensa, coisa que não tinha na América Latina, e havia debate. Tanto que Pedro II fala, para mim o debate e a liberdade de imprensa é a base da monarquia. Tem que ter discussão. Não, ele fala uma frase que é de uma atualidade. Ele fala que ele critica a imprensa, ele sabe que a imprensa, porque ele vive ali. Ele, a imprensa, sentava o pau nele também. Exatamente, ele conheceu essa imprensa, que é essa imprensa difícil. A gente vê isso, na realidade, tem uma imprensa. Tem que ser. A imprensa que Mas ele fala uma coisa que eu achei genial. Ele diz que a única coisa que pode combater os males, os males inerentes à imprensa é a imprensa. É a própria. Você vê isso, falava isso há 170 anos atrás. Isso é muito impressionante. Porque isso é a liberdade de expressão no lugar mais amplo. Né? Que você não vai coibir, não tem instituição para coibir a imprensa, a não ser a boa imprensa. E ele falava também, quando o imperador, quando eu sou atacado pela imprensa, eu acho normal, porque não estão atacando a minha pessoa pessoal, estão atacando a figura do imperador. Até isso ele tinha esse discernimento. Pode atacar a figura do imperador, é o rei do Brasil, é quem manda. Pode haver posições contrárias, mas não é a minha pessoa que eles estão atacando. Quer dizer, é de um equilíbrio isso, né? E você vê que tem ali você dedica capítulos na voz dele, na fala dele, a essa ideia de um poder moderador, que é uma coisa muito interessante, né? Que a gente até vê uma atualidade hoje, a gente vê um Irã hoje numa crise enorme, e não é que o Irã tem saudosismo especificamente pelo momento monárquico lá que ele viveu, que ele de alguma maneira ali também aquilo se esgotou historicamente e tudo mais. Mas ele vê hoje no personagem que é um descendente do Reza Pahlavi lá, que ele é uma força moderadora, que é uma coisa que era uma quarta força, além do judiciário, do legislativo e do executivo. Aqui no Brasil era o poder moderador. Mas que se você olhar em vários países, como você mesmo disse, em países que têm um histórico hoje democrático com as monarquias, é ali que funciona. Né? Na Inglaterra você funciona bem. Funciona. Com altos índices de aceitação. De aceitação, mas é curioso, porque são nomes que são instituições, já não são mais. Essas lideranças, elas são institucionalizadas. E o que a gente. Sim. É no mesmo sentido do que você estava falando. Não é pessoa física, é uma instituição. Não é pessoa física. Né? Eles têm uma responsabilidade, elas estão prendendo lá o Andrews. Lá. E você viu a reação do irmão? Deixa a justiça correr o seu caminho. Mas se você olhar, nas estruturas de poder, é o primeiro lugar que reage de maneira coerente com a situação. E mais, está sendo preso, não é no Supremo de lá, na polícia local. E nada foi feito. Ou seja, isso é democracia. Isso é respeito ao país, do próprio irmão dele. Ou seja, o irmão exerceu um poder moderador, porque ele é uma instituição do Estado. E é assim que no Irã hoje eles estão tentando olhar, num momento de crise total, porque não sabem o que fazer com aquilo, mas estão olhando para aquele personagem que é um resgate do passado. Não é o resgate histórico da monarquia, mas é o resgate de um poder moderador, porque é uma liderança que é vista, hoje com o distanciamento histórico, ela é vista como uma instituição do país, que representa o país, que representa às vezes mais o país do que o executivo, o presidente. Mas, Newton, eu acho, é isso mesmo que você está falando, mas eu acho muito difícil no Irã, porque para isso funcionar dessa forma, que a Suécia, a Noruega, eles são países altamente modernos, menores índices de desigualdade do mundo, de respeito ao dinheiro público, e funciona bem lá. Né? No Irã, pela falta total de tradição democrática, dificilmente
esse poder moderador iria dar certo. Porque ele iria querer fazer o que Pedro II talvez tenha feito, de querer botar a casa em ordem, e iam ter oligarquias, talvez as xiitas religiosas, ou então empresariais, econômicas, com o dinheiro todo que vem do petróleo do Irã, e eu acho que não daria certo. Não daria certo porque precisa de uma base democrática consolidada. O Irã não tem isso. Até porque quando você tem uma liderança que é uma instituição, que ela está ali numa representatividade tão poderosa no imaginário do povo, toda vez que não dá certo, você apontar e culpar aquele personagem é a coisa mais fácil que tem. E essas oligarquias rapidamente usam isso. Ô, Nilton, eu acho que a gente está passando no mundo hoje, no Brasil, impressionante, o último poder. Talvez hoje a gente talvez tivesse que ter um quarto poder, mas dentro da democracia, porque nem o Supremo Tribunal agora escapou. Nós estamos numa crise institucional gravíssima. E o próprio Supremo está defendendo aos seus membros. Em vez de estar julgando os 2 ministros que deveriam estar deviam renunciar, o ministro Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, pelo que se sabe, eles tinham que, por respeito à instituição que eles representam, eles tinham que renunciar aos cargos deles, sair do Supremo. Eles não poderiam nem votar nada no Supremo. Ou simplesmente se afastar temporariamente até eles provarem que não tem nada a ver com... Né? Mas eles não podem ficar julgando. Mas o que eu digo é o seguinte, então hoje, até o Supremo, que até anos atrás era o último bastião da lei, né, que se confiava, não se pode mais confiar. Quer dizer, executivo, legislativo e judiciário estão contaminados. Isso é muito ruim para o país e muito ruim para a nossa democracia. Eu fico curioso, às vezes, pensar como que o Brasil, porque também é uma das coisas que o Brasil tem toda essa riqueza que você foi fotografar. Eu acho muito bonito que você tem o legado desse teu trisavô. De conhecer o Brasil, conhecer o Brasil pelo humano. Você ficou me mostrando ali com um prazer enorme. Olha a cara dessa pessoa, olha essa cara desse brasileiro. Não, e as conversas que eu tenho. Eu gosto de conversar na rua, no interior do Piauí. Porque naquele encontro do teu trisavô, nosso imperador Dom Pedro II, com o Vitor Hugo, que estava de má vontade, e recebe ele em casa de manhã cedo, tipo assim, com todo esse ranço que ele tinha ideológico. Republicano. Exatamente. Mas no momento que ele vê com quem que ele está, com uma pessoa que tem humildade, porque são 2 coisas que você imagina. Rei tem que ser rico e tem que ser besta. Quanto mais educado você é, mais simples você tem que ser. Isso é uma das coisas mais incríveis e, obviamente, é uma lição. As pessoas me perguntam, mas o senhor com o nome que o senhor tem, príncipe, o senhor é muito simples. Eu falei, quem é bem educado pode ser um camponês ou um rei, tem que falar com todo mundo igual, tem que pedir por favor, tem que dizer obrigado, tem que ser simples, né? Como um ser humano, tem que tratar o outro ser humano como igual, como somos iguais. Né? Mas eu acho que tem... E tem intrafamiliarmente, vocês têm uma leitura, porque eu acho que tem um ruído nessa história, e também foi muito fácil, nesse golpe que foi a República, foi muito fácil apontar para um personagem que era amado pelo Brasil, que era um poder moderador, que era uma pessoa progressista ao extremo, que tinha qualidades democráticas com as quais seria possível conviver, e, portanto, esse quarto poder ter um valor para a formação nacional de um país muito jovem, sem tradição, sem história, facilmente cairia nas mãos dos primeiros aventureiros. Né? E eu acho que o que está muito presente é essa desconfiança do Brasil de ser colônia em relação à matriz portuguesa. E o fato da família, né, ser uma família que vem com Dom João VI, que tem é um transladar da corte portuguesa para cá, e esse ranço é muito difícil dele ser removido. E principalmente estamos passando um momento agora de polarização, nós vemos pela polarização política de esquerda e direita, que se você é de direita você é fascista, se você é colonialista, se é de direita você é comunista, ou se você é de direita você é fascista, quer dizer, é uma pena, porque realmente os 2 polos se distanciaram do que deveria ser uma esquerda moderna, que é importantíssimo, e uma direita democrática moderna.
a gente tem que ter debate, tem que ter esquerda, tem que ter direita, tem que ter centro. Mas o que nós estamos passando hoje é complicado. Agora, essa polarização, ela é um momento delicado, porque também é em relação à colonização, é em relação enfim, toda a escravidão no Brasil, que é uma mancha, eu digo que é uma mancha aberta até hoje, né? E eu digo que Pedro II, provavelmente, ele dizia que a República vai vir uma hora ou outra, ele falava, mas que venha democraticamente, que venha pelo voto. Se tivessem proposto fazer uma lei que os deputados aprovassem a República, ele iria aplaudir, cara. Mas veio... Se a República não tivesse nascido daquela forma, o Brasil provavelmente estaria melhor, teria começado melhor. Nasceu torta. Mas eu fico me perguntando se não tem o personagem que era Dom Pedro, quando você vai mais para trás e você vai para a transição do personagem que é Dom Pedro I, que é esse personagem que nos traz a independência, mas em que ele é, ao mesmo tempo, híbrido. Ele tem um pé em Portugal, ele é um imperador que tem essa desconfiança de se ele é dos interesses daqui ou de lá. Né? Como isso entra familiarmente? Vocês têm esse mesmo lugar que tem Dom Pedro II de admiração, de legado? Tem, cada um na sua hora, Milton, é interessante. Se viessem trocados, o temperamento do Pedro I no tempo do Pedro II e vice-versa, não teria nada dado certo. Pedro II foi importante no momento de consolidação de instituições, de pacificação do Brasil, de criação de uma identidade nacional. Pedro II foi muito bom ele naquele período. E Pedro I teve momentos de grande democrata e teve momentos de autoritário. Só que ele teve a grandeza de um estadista, que só estadistas têm, que ele viu que o momento dele tinha passado, quando ele dissolve a Constituinte que ele tinha convocado e prende José Bonifácio. Ou seja, ele fez uma... Depois foi feita a Constituição, Afonso Arinos dizia que era das mais modernas que o Brasil já teve, a Constituição de 1824. Mas Pedro I teve a grandeza de dizer, opa, meu momento passou. Não posso ficar mais aqui pelo Brasil. O Brasil vai ser melhor que eu saia. E ele sai do Brasil, deixa o filho com 5 anos de idade, sozinho, como símbolo de unidade nacional. Quer dizer, o Brasil fica com um rei, que ele era rei, não podia ter ainda, enfim, tomar posse, mas o pai deixa ele com 5 anos e sabia que provavelmente nunca mais ia ver o filho, Pedro II. E como nunca mais viu. Ele saiu do Brasil em 1831, morreu em 36, 37. Com 36 anos. E fez a independência, Nilton, com 23. Eu digo que garotada está brincando de videogame em casa dos pais e ele fez a independência. Então, Pedro I foi essa pessoa com altos e baixos, altos de democracia e baixos de autoritário, mas ele pensou no Brasil antes de tudo. Né? Mas tem uma leitura intrafamiliar sobre ele como personagem, assim? Isso que eu estou te dizendo. Mas, assim, Porque a República quis acabar com os símbolos do Império. A República fez isso com certo sucesso. Então, falou-se de Dom Pedro I mais como mulherengo do que como homem de Estado. Mas eu digo, poxa, mas o Washington também tinha amantes, Lincoln tinha amantes, talvez não tantas quanto Pedro I, mas era uma coisa muito aceitável na época. Você não podia separar, então você tinha amantes. Mas a República fez ele... Hoje em dia fala-se muito de Dom Pedro como um homem que teve amante. Dom João VI como um rei que um pouco bobo, quando foi quem arquitetou a vinda para o Brasil e a independência do Brasil. Dom João VI teve essa ideia de Brasil independente, tanto que deixou Pedro I aqui. Senão ele levava Dom Pedro I para Portugal, que seria rei de Portugal, né? Então, eu acho que a história está se reescrevendo agora. Eu vou me perguntando se a gente tivesse tido um pouquinho mais de acesso àquele modernismo que tinha Dom Pedro II, que pega um Carlos Gomes e manda para estudar com Wagner, né? Cultura, que né? Educação. Valoriza a questão da educação, que eu acho uma coisa mais... Essa noção dele de que o voto estava... O voto e a saúde. O voto e a boa saúde, educação. dependiam da boa educação. Esse trinômio, que é a liberdade, que é o voto, a saúde. Você quer que eu te dê um exemplo disso hoje? Hoje, o que está acontecendo no Supremo Tribunal e no caso Master,
Se fosse um país com educação elevada, como tem a França, a Inglaterra, países da Europa, o povo estava na rua. Mas o povo, coitado, que passa 4 horas de transporte por dia, como é que vai para a rua se tem que dormir cedo e no dia seguinte? Quer dizer, se nós tivéssemos níveis de educação que significa cidadania, né? E que ao mesmo tempo significa democracia. Então, a educação é a base da democracia, inclusive. De tudo. E eu acho que o que ele falava da saúde é muito importante, porque a saúde reprodutiva, a saúde em todos os sentidos, né, da alimentação, do cuidado mesmo, ela depende da educação. Quando menos educado, mais você vai ter o povo comendo. Ele é obcecado por educação. E ele, bom, tem a escola Dom Pedro II hoje, que foi uma das escolas importantes. Você sabe que ele viajava pelo Brasil inteiro. Então ele visitava, enfim, os prédios públicos, fazia discurso, e ele sempre pedia para ver uma escola no local. E ele, quando chegava, ele queria visitar uma escola que não estava na programação, para não terem preparado a escola só para a visita dele. Ele ia, sabe o que ele fazia? Ele sentava no último banco da escola e o professor, no quadro negro, ele sentava, ninguém via, e ficava assistindo. Daqui a pouco o professor no quadro Ele dizia que se não fosse imperador, queria ser professor. Aí ele via a qualidade do ensino, ele mesmo. Ele gostava de conversar com todo mundo no país inteiro, para sentir o povo. Ele disse que tinha que ter um cuidado ali com o status de imperador, porque ele trabalhava muito, ficava muito cansado. Né? Tem essa passagem ali de se apresentar não como uma pessoa extenuada ali, que ele ficava no dia a dia dele. A vida dele foi o Brasil. A vida dele foi o Brasil, se dedicar ao Brasil e para que o Brasil se tornasse uma grande nação. Eu acho que hoje ele estaria um pouco decepcionado com algumas coisas que acontecem na nossa política, mas ele deu tudo dele para que isso acontecesse, né? A gente está fechando aqui o nosso horário, tem papo, tem tanta história. Tem muita história tua que você chegou a me contar, a gente nem contou muito aqui, mas que eu acho que é muito representativo da maneira, qual a palavra? Alegre com que você faz esse livro ano passado, marcando 200 anos ali do nascimento dele, né? Da identificação que você tem nesse desejo de conhecer o mundo, de conhecer não o mundo geográfico, mas humano, ser humano. Por isso que eu admiro tanto essa palavra que diziam desde pequeno para mim. Pedro II foi um grande humanista. E depois eu vi que humanista é aquele que centra no ser humano, na ética humana. Nesse livro, para mim, a frase que mais me ganhou, o momento que mais me ganhou nesse livro, é nesse encontro com o Vitor Hugo, quando o Vitor Hugo faz uma brincadeira com ele, né, brincando, até mexendo com essa coisa toda de que ele era um republicano, né, e quando ele está indo embora da casa dele, ele diz assim, bom, até aqui veio o meu reino. Né, até aqui veio o meu reino. E Dom Pedro II diz, não. O reino de um artista, de um escritor, é o universo. É a humanidade. É o universo, é o mundo. É muito bonito. É muito bonito. Onde ele diz, eu sou pequeno, porque eu sou rei só de um império. Isso não é nada perto de alguém que é um humanista, que é uma pessoa que trabalha a questão humana, e essa pessoa é soberana. É muito lindo. Por isso que eu acho que hoje em dia, Newton, faltam valores, eu acho que a humanidade vai voltar, o mundo vai voltar, é uma cultura muito do dinheiro e do ter e do ser. Eu acho que nós estamos criando de novo uma cultura de valores, que é o mais importante, você ter valores, né? Para quem está começando o seu business of life, né, quem está começando a sua história de vida, tão difícil num mundo tão complexo, em que essas narrativas, né, que põem as pessoas em confrontação de botar assim, as pessoas uma contra a outra, de criar polarizações e tudo mais, tão difícil encontrar ideais, achar uma maneira de transformar esses valores em ação no mundo. Qual é a tua fala? Né? Como que você, com esse sangue azul que é totalmente vermelho, né, desse legado de um soberano que na verdade era mais humano do que soberano, era grande porque era humano e não porque era soberano, né? O que você diria para alguém que está começando hoje a sua jornada? Sua vida, né?
primeiro, seja feliz, não importa como. E não põe o dinheiro como uma condição principal. Falava para o meu filho isso. Meu filho, você vai se formar em alguma coisa que você goste de trabalhar. Não necessariamente alguma coisa que te acumule dinheiro, te dê dinheiro. Se der, é importante você ter um carro, você viajar, mas você tem que ser feliz. E tem várias maneiras de ser feliz. E eu acho que hoje em dia não sempre, né? Você ter valores e você estar com a consciência tranquila e principalmente, para mim é uma coisa importantíssima, e principalmente trabalhar pela tua comunidade, pelo teu país. Tem um ditado do meio ambiente hoje é que haja localmente e pense globalmente. Ou seja, faça o teu pequeno trabalho na tua comunidade que vai beneficiar o mundo inteiro. Assim são para valores também, né? Valor é isso, é ter um investimento não só em si, mas nesse coletivo. Dom Joãozinho, prazer aí conversar. Foi um prazer, muita admiração pelo teu trabalho também. Vocês não viram aqui, porque nos bastidores eu via ele restituindo espadas espetaculares que ele tem aí de legado. Eu quero fazer um Instituto Dom Pedro II para divulgar esses valores e um museu basicamente com todo o pensamento dele, que sirva para as futuras gerações, né? E eu tenho certeza que ele ia adorar conhecer teu trabalho fotográfico. Sem dúvida. Fotografando. Ele era fotógrafo. Ele tinha. E ele conhecer não o Brasil, esse Brasil que você foi lá no Piauí, nas alturas, você fez um monte de aventura para pegar o Brasil. Yanomami, Deep Brasil, né? Mas ele ia ter gostado de como você reproduziu o humano. Isso é o mais importante, né? Ele como humanista, né? Então, tá bom. Prazer aí, querido. Pô, foi um prazer. Muito obrigado.